A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados e queridos irmãos, tudo bem? Graças a Deus. Aqui estou mais uma vez para trazer para todos vocês a santa e poderosa palavra de Deus. Como eu havia prometido no vídeo anterior, louvado seja Deus, que estaria trazendo a segunda parte, louvado seja Deus, da mensagem que tem por título Tradição, louvado seja Deus. Está escrito em Mateus, eu preguei no outro vídeo do capítulo 15, versículo do 1 ao 6, foi a primeira parte, e agora a segunda parte do versículo 7 ao versículo 11, tá certo? Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo 15, versículo 7 ao 11. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Versículo 10 e 11 diz: E, chamando a si a multidão, disse-lhes: Ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Jesus, louvado seja Deus, nos versículos anteriores, como eu disse, Mateus 15, do 1 ao 6, que foi a primeira parte da mensagem, louvado seja Deus, Jesus estava dando uma bronca com os escribas e os fariseus, que eles estavam deixando de seguir a palavra de Deus para seguir a tradição dos antigos. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. E aqui o Senhor Jesus chama eles de hipócritas. É o que diz o versículo 7, ó. Mateus 15, 7. Hipócritas. Louvado seja Deus. Bem profetizou Isaías a vosso respeito. Glória a Deus. O que é uma pessoa hipócrita? É pessoas que fingem qualidades ou sentimentos bons, mas que realmente não têm nem qualidade nem sentimento bons. Eles fingem, na verdade eles são atores. Louvado seja Deus. Glória a Jesus Cristo. Um ator na antiguidade, louvado seja Deus, ele podia fazer um papel de, por exemplo, de um rei. Ele sendo um mendigo, ele sendo um autor, se ele fosse um mendigo, ele podia fazer um papel de um rei. Louvado seja Deus. Glória a Jesus e daí por diante. Glória a Jesus. Ele fazia um papel de uma coisa que ele não era aquilo ali. Então é uma pessoa que é hipócrita, é um ator. Louvado seja Deus. Então Jesus chamou eles de hipócritas. Hipócritas, bem profetizou Isaías. Jesus estava citando Isaías capítulo 29, versículo 13. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Este povo me honra. O que é honrar? Honrar é respeitar. Honrar significa exaltar, significa dar glória, glorificar. Louvado seja Deus. Então Jesus está dizendo: esse povo me glorificam, me exaltam com seus lábios. Louvado seja Deus. Aí você pode dizer, mas e tem condições de honrar sem ser com os lábios? Tem. O versículo 8, Jesus disse: Este povo me honra com os seus lábios. Aí você pode perguntar, e tem condições de honrar sem ser com os lábios? Tem. Lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 9, está escrito: honra ao Senhor com a tua fazenda, louvado seja Deus, ou seja, com os teus bens, e com as primícias de toda a tua renda. Primícias é a primeira parte, no caso é o dízimo. Então tem como honrar o Senhor sem ser com os lábios, é honrar com os bens
e honrar com as primícias, que é a primeira parte, com o dízimo, de toda a tua renda, quer dizer, de todo o teu ganho, de tudo aquilo que é lucro. Louvado seja Deus. Então tem condições sim de honrar o Senhor você com os lábios. No caso, os hipócritas eles honram a Jesus com os lábios. Aí Jesus disse: esse povo me honram, me exaltam, me glorifica com os lábios. Louvado seja Deus. Ou seja, só de boca para fora. Mas o seu coração está longe de mim. Ué, se honra com os lábios, como que o coração está longe? Se o coração é perto da boca. Louvado seja Deus. O longe que Jesus está dizendo, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Quer dizer, está longe de fazer a minha vontade. Está longe de me obedecer. É só de boca para fora. É só aparência. Por isso que ele chamou de hipócrita. Louvado seja Deus. No versículo 9, glória a Deus. Então, antes que eu passe para o versículo 9, então nós aprendemos com isso que hoje em dia existem muitas pessoas dessa mesma forma. Louvado seja Deus, que são religiosas, que estão nos templos, glorificando a Deus, exaltando a Deus, mas só com os lábios. O coração está longe de Jesus, está longe de fazer a vontade dele. Quer dizer, esse povo honra a ele, mas não obedecem a ele. Então não adianta nada. No versículo 9 ele diz, mas em vão me adoram. Louvado seja Deus. Em vão me adoram, ou seja, a adoração desse povo é inútil. Jesus está dizendo, esse povo que honra ele só com os lábios, mas não obedece a palavra dele, está adiantando nada. E não é que tem muitos assim dessa maneira, hoje em dia? E como tem, louvado seja Deus. Tem bastante, viu? Louvado seja Deus. Mas o Senhor está dizendo, mas em vão me adoram, quer dizer, a adoração desse povo é inútil. Mas em vão me adoram, glórias a Deus. Um dos significados, meus amados irmãos, da palavra vão, você sabe o que é? Um dos significados da palavra vão é oco. Louvado seja Deus. Ou seja, Jesus está dizendo que quem honra a ele só de lábios está fazendo uma adoração inútil. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. E por ser uma adoração inútil, torna-se oca, vazia, sem sentimento. Não está adiantando nada. Louvado seja Deus. Não passa do telhado, não passa daquele ambiente. Louvado seja Deus. O que o Senhor quer da gente é obediência. Ele não quer sacrifício de tolo nem de tola, não. Glória a Deus. Ele quer obediência. Agrada mais a ele. Louvado seja Deus. Agora, se for o sacrifício em seguida com obediência, aí sim, aí agrada a ele. Mas só sacrifício sem obediência é sacrifício de tolo, de tola. É inútil isso. Louvado seja Deus. Então ele está dizendo, glórias a Deus. Mas em vão me adoram. Louvado seja Deus. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Ensinando doutrina. O que é doutrina? Doutrina é tudo o que é objeto de ensino. Isso é doutrina. Então ele está dizendo, ensinando doutrina que são preceitos. Preceito quer dizer mandamentos, regras. Então, ensinando doutrinas, ensinando mandamentos, regras, que não são de Deus, que são humanas, louvado seja Deus. No versículo 10 ele diz, e chamando a si a multidão, disse-lhes, observe agora, versículo 10, e chamando a si a multidão, disse-lhes, olha o que ele disse, ouvi e entendei. O Senhor Jesus quer que você ouça essa mensagem e entenda, louvado seja Deus, entenda o conteúdo dela, não é somente escutar. Observe que ele não disse escutem, ele disse ouvir. O que é escutar e ouvir? Para muitas pessoas, escutar e ouvir é a mesma coisa. Não, eu vou explicar. Escutar é quando alguém fala e entra aqui e sai aqui. Isso é escutar. Ouvir é quando entra aqui e não sai aqui. Desce para o coração e a pessoa guarda, pratica. Isso é ouvir. Então Jesus está dizendo, ouvi e entendei. O desejo do Senhor é que aquilo que você ouve da parte dele, que entenda. Porque ele não fala nada, não vai dizer que eu e você não entenda.
ouvi e entendei. Aí ele diz no versículo 11, ó, o que é que eu e você devemos, nesse sentido, ouvir e entender. O que contamina o homem, louvado seja Deus, não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Observe o que Jesus disse, louvado seja Deus. O que contamina o homem, louvado seja Deus. O que é contaminar? Contaminar, louvado seja Deus. Contaminar na medicina, eu vou explicar primeiro a parte medicinal, depois eu trago para a parte bíblica. Contaminar na medicina, louvado seja Deus, infeccionar por contato, louvado seja Deus. Contagiar na medicina, contaminar isso. Agora, no sentido bíblico, louvado seja Deus, contaminar é manchar, é corromper, louvado seja Deus. E corromper significa, corromper é perverter. Perverter física ou moralmente, louvado seja Deus. É decompor-se, louvado seja Deus. É estragar-se, é tornar-se podre, é mudar-se para mal. É isso que quer dizer contaminar. Então o Senhor Jesus está dizendo, o que contamina o homem? Agora eu quero que você entenda aquilo que ele disse no versículo 10, ó, ouvi e entendei. Então, no 11, o que contamina o homem, eu quero que você entenda que a palavra homem aqui, primeiro, louvado seja Deus, não é no sentido masculino, louvado seja Deus. Em primeiro lugar, a palavra homem que ele está dizendo aqui não é no sentido masculino. Em segundo lugar, a palavra homem aqui também não é no sentido somente genérico, tanto faz homem como mulher. Não. A palavra homem aqui é o espírito. Porque, veja bem, eu sou um homem, mas eu me chamo Givanildo. Mas o verdadeiro Givanildo não é isso aqui, ó. Não é isso aqui, não. Isso aqui é a casa onde eu moro, porque o eu verdadeiro não é isso aqui. O ser humano é composto de três coisas: corpo, alma e espírito. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. O corpo é isso aqui. A alma, muitas pessoas acham e acreditam que a alma e espírito é a mesma coisa. Não, se a alma e espírito fossem a mesma coisa, a palavra de Deus diz que a palavra de Deus separa corpo, separa espírito, medulas, louvado seja Deus, daí por diante. Então, espírito e alma não é a mesma coisa. Então, o ser humano é composto de três coisas: corpo, alma e espírito. O corpo é isso aqui, que um dia vai morrer, vai baixar a sepultura. A alma é o intelecto, é o raciocínio, louvado seja Deus. E o espírito é o fôlego de vida, que quando o Senhor Deus fez o ser humano, louvado seja Deus, soprou nele o fôlego de vida, louvado seja Deus. E ele passou a existir. Então o Senhor Jesus está dizendo, o que contamina o homem, quer dizer, o que contamina o espírito, que é o verdadeiro eu não sou isso aqui é a casa onde o espírito mora. Um dia quando isso aqui morrer, o espírito não fica mais aqui dentro, o espírito volta para Deus que o deu. O espírito só está aqui dentro enquanto essa casa aqui, este corpo está vivo. Quando esse corpo morrer, o espírito vai embora. Então o verdadeiro eu não sou isso aqui. Isso aqui um dia vai acabar. Vai entrar em decadência. Vai decompor-se. O espírito não. O espírito é eterno. Porque o espírito foi o Senhor Deus que soprou o fôlego de vida, e Deus é eterno, o espírito é eterno também. Louvado seja Deus. Então Jesus está dizendo, o que contamina o homem, o que contamina o espírito, não é o que entra pela boca, ou seja, não é o alimento. Louvado seja Deus. Aí ele diz, mas o que sai da boca, glória a Jesus, o que sai da boca, isso é o que contamina o homem, louvado seja Deus. Ou seja, o que sai do coração, louvado seja Deus. Porque o que é que sai da boca? Palavras, louvado seja Deus. Então ele está dizendo aqui o que sai do coração. Por quê? No versículo 21, no capítulo mesmo 15 de Mateus,
Só que o versículo 21, 22, 23, louvado seja Deus. O Senhor Jesus, ele dá uma lista de 12 coisas, pelo menos, que sai do coração que contamina o homem. Mas, ao versículo 11 ainda, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, que é o alimento. Ele está dizendo que o alimento não contamina. Repito, contaminar é manchar, é corromper. O alimento não mancha, não corrompe o homem, quer dizer, o espírito. Não corrompe não. Louvado seja Deus. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, como eu já disse, no versículo 21, 22 e 23, o Senhor Jesus, ele dá a lista de 12 coisas que contamina o homem, o espírito. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Ele diz que o que contamina o homem é o que sai do coração. Glória a Deus. O que é que sai do coração? Glória a Deus. Aí você pode dizer, mas ele não diz aqui no versículo 11 que o que contamina o homem é o que sai da boca? É, louvado seja Deus. E como o Senhor está dizendo que é o que sai do coração? Porque, noutra parte, eu acho que você deve estar lembrado, que você examina as Escrituras, o Senhor Jesus disse que a boca fala o que o coração está cheio. Então, o que contamina o homem não é o que sai da boca, é o que sai do coração. Por quê? Porque, louvado seja Deus, a boca fala que o coração está cheio. Então, o que contamina o homem, ele dá uma lista, ó, louvado seja Deus. Versículo 21, 22, 23. Primeiro ele diz, os maus pensamentos. Agora eu pergunto a você, os maus pensamentos saem da boca? Não, sai do coração. Então o que contamina o homem não é o que entra pela boca, que é o alimento, mas o que sai da boca. O que ele está dizendo que sai da boca é o que sai do coração, porque a boca fala que o coração está cheio. Então, os maus pensamentos, que maus pensamentos saem do coração. Olha a lista de 12 coisas. Os maus pensamentos, os adultérios, louvado seja Deus, sai do coração também. Louvado seja Deus. Jesus disse que quando um homem olha para uma mulher com intenção impura, louvado seja Deus, no seu coração já adulterou com ela. Louvado seja Deus. Então, os adultérios, isso é o que contamina o homem. Terceira coisa, as prostituições, louvado seja Deus. Quarta coisa, os homicídios, os crimes, os assassinatos. Quinta coisa, os furtos, louvado seja Deus. Sexta coisa, a avareza. Sétima, as maldades. Oitava, o engano. Nono, louvado seja Deus, a dissolução. O que é dissolução? Dissolução é as imoralidades, louvado seja Deus. Décimo, a inveja. 11º, a blasfêmia, louvado seja Deus. 12º, a soberba. O que é a soberba? É o orgulho, louvado seja Deus. Se a pessoa é soberbo, rejeita uma coisa, é porque está com orgulho. Por isso que não quis, não aceitou, rejeitou, é porque é orgulho. A soberba, o orgulho. A 12ª coisa. E a 13ª, são 13 coisas. A loucura. A loucura aqui não é perder o juízo, não. Ficar doido, não, viu? Cuidado para você não pensar que a loucura aqui, no sentido bíblico, é ficar doido, perder o juízo. Não. A loucura aqui, o que é loucura aqui? Loucura é agir e pensar, louvado seja Deus, agir, falar e agir sem pensar nas consequências. Isso é uma loucura. Ou você acha que não? Uma pessoa que fala e age sem pensar nas consequências, no que vai acontecer de ruim com ele ou com ela, uma pessoa dessa está fazendo uma loucura. Então é o que o Senhor Jesus está dizendo aqui, é a loucura. Glória a Deus. E lá em Provérbios, capítulo 21, versículo 23, o sábio Salomão disse, tome cuidado com as suas palavras, e você evitará muitos sofrimentos. Está vendo? A pessoa que fala loucura, ou seja, fala e age sem pensar nas consequências, vai dizer a Deus, vai atrair para si muito sofrimento. E tem muitas pessoas hoje em dia, inclusive cristãos, que estão falando, louvado seja Deus, e agindo sem pensar, sem primeiro fazer os cálculos,
e depois vem as consequências e não entendem. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Por isso que o Senhor Jesus disse, ouvi e entendei. Louvado seja Deus. Você precisa ouvir a palavra de Deus e entender. Louvado seja Deus. E para entender, é preciso prestar atenção no que está ouvindo. Bendito seja o nome do Senhor. Então aqui está, louvado seja Deus, a segunda parte da tradição. Louvado seja Deus, do que é tradição. Louvado seja Deus. Eu e você não temos que guardar tradição. Glória a Jesus. Não temos. Por exemplo, domingo agora passado tivemos o dia comemorado, Dia das Mães. É uma tradição, né, que vem há muitos e muitos anos. Agora, não adianta só tradição. Não adianta você que é filho, louvado seja Deus, Dia das Mães, você dar a bênção à sua mãe, você abraçar a sua mãe, beijar, tirar foto com a sua mãe, almoçar com ela, e no dia seguinte, não obedecer a ela, chamar palavrão com ela, desrespeitá-la, bater ou até matar, que nem muitos filhos fizeram isso. Louvado seja Deus. Então, honrar pai e mãe não é simplesmente dar a bênção. Honrar pai e mãe é respeitar, é obedecer. Então, não adianta guardar uma tradição, que nem eu já falei, do Dia das Mães, louvado seja Deus. E só no Dia das Mães é que abraça a velhinha, é que beija ela, é que dá presente, é que tira foto com ela. Agora, daquele dia em diante, a mãe está desprezada. A mãe está necessitada de alimento, por exemplo, de remédio, de outra coisa, e o filho não aparece, a filha não aparece para dar assistência a ela, despreza ela. Louvado seja Deus. Então não está adiantando nada, você está seguindo só tradição. E Jesus chamou os escribas e os fariseus, que seguiam tradição, de hipócritas. Louvado seja Deus. E eu repito, hipócrita são pessoas que fingem qualidades ou sentimentos bons, mas que realmente não têm aquilo ali dentro de si. São hipócritas. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. São verdadeiros atores que, louvado seja Deus, representam uma coisa e são outra. Não adianta. Louvado seja Deus. O Senhor Jesus, Ele é onisciente. Ele conhece o meu coração, o seu coração, o nosso coração. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. E é mandamento do Senhor. Está escrito em Êxodo, capítulo 20, versículo 5. É o quinto mandamento dos 10 mandamentos, é o quinto. Honra teu pai e tua mãe. Louvado seja Deus. Para que teus dias se prolonguem sobre a terra. É o único mandamento, louvado seja Deus, com promessa. Dos 10 mandamentos, é o único mandamento com promessa. É honrar pai e mãe. Deus promete que o filho que honra pai e mãe tem vida longa. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus Cristo para todo sempre. Louvado seja Deus. Então, repito, honrar não é simplesmente dar a bênção. Não é simplesmente abraçar a mãe ou o pai. Não é simplesmente beijar, dar presente, almoçar junto com ele, só naquele dia comemorativo. Isso é tradição. Honrar pai e mãe é obedecer, é respeitar a eles. Louvado seja Deus. É sempre que eles precisarem, eu e você estarmos dispostos a ajudá-los. Louvado seja Deus. Porque quando nós éramos pequenos, eles cuidaram de nós, eles zelaram de nós. Louvado seja Deus. Eles tomaram conta de nós. E tem muitos filhos que não fazem isso. Quando os pais ficam velhos, eles colocam seus pais no asilo, e os pais ficam lá desprezados, sofrendo, e alguns até morrem lá mesmo, e os filhos não vão ver. Louvado seja Deus. Então não adianta guardar tradição. O importante é obedecer os mandamentos do Senhor Deus. Glória a Jesus, que é o dever de todo homem. Está escrito em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 12. Louvado seja Deus. Guarda os mandamentos, que é o dever de todo homem. Louvado seja Deus. Agora sim, essa palavra homem quer dizer de todo ser humano. A palavra homem está no sentido genérico, de tanto homem quanto mulher. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Então, meus amados e queridos irmãos, que Deus abençoe a todos vocês, que essas palavras fiquem cravadas em vossos corações. Louvado seja Deus. Eu tenho certeza que Deus falou com você através dessa mensagem. Eu preguei, o homem prega, mas quem fala é Deus. Glória a Jesus. E eu tenho certeza que Ele falou no seu coração. E aquilo que Ele falou no seu coração, guarde.
pratique, obedeça. Porque lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 22, está escrito: sede praticantes da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. E olha que tem muitos cristãos hoje em dia desse jeito, agindo dessa maneira. Eles não são praticantes da palavra, eles são somente ouvintes. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. São verdadeiros hipócritas que representam uma coisa e são outras. Louvado seja Deus. Então, glória a Jesus. Que Deus abençoe a vocês. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Louvado seja Deus. Pastor Givanildo Costa. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Eu tenho colocado mensagem às segundas, às quartas, às sextas. Já tenho mais de 100 mensagens, cada uma com um tema diferente, louvado seja Deus, explicações diferentes, de uma forma fácil de entender. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. E compartilhe esses vídeos, divulgue, louvado seja Deus. Glórias a Deus. E deixe o like para o pastor, louvado seja Deus, e Deus vai te abençoar com toda certeza, tá certo? Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então, meus amados e queridos irmãos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo, e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. A paz do Senhor para todos.